Simbora estudar a visão das plantas de Jamília Pereira de Almeida. Este livro de 2019, ele concorreu ao Prêmio Oceanos, ficou em segundo lugar, sendo superado pelo nosso, eu digo nosso porque é brasileiro, pelo Torturado do Itamar Vieira Júnior. Este livro, a própria de Jamília fala que o Raul Brandão é o seu escritor português mais admirado e lido. Ela fala que esse livro, o livro Os Pescadores, é o livro que ela mais leu. E ela vai trazer um personagem que está lá neste livro, Os Pescadores, que é um livro sobre pescadoras lá de Portugal. Ela vai trazer esse personagem chamado Celestino. Prestem bastante atenção já nesse nome, Celestino remete a celeste, o que é do céu, celeste. Então nós temos aí um nome de alguém, depois a gente vai ver bem, guardem por enquanto, tá? Do céu. Então ela pega esse personagem, que é um personagem que tem ali um pouco, eu até vou pegar aqui o trecho para vocês, O capitão Celestino, que tendo começado a vida como pirata e acabou como um santo, cultivando com esmero um quintal de quem ainda hoje me não lembro sem inveja. Esse trecho está lá em Os Pescadores. E ele está aqui, reproduzido aqui novamente. E esse trecho termina assim, E acabou assim a vida mondando e podando, sem uma dúvida, na consciência tranquila. Então nós já vamos pensar nessa consciência tranquila. Então é como se ela pegasse esse mote desse pescador, que não é um pescador, aqui no caso um pirata, o Celestino, que apronta durante a vida, mas no final lá vai morrer com as suas plantas. A visão das plantas. Nós podemos pensar em a visão das plantas de duas formas, A visão de alguém para as plantas, vendo as plantas, a visão das plantas, ou a visão das plantas para essa pessoa, para esse Celestino. E o livro começa com o Celestino voltando para casa. Aquela casa, depois de um tempo, A casa que tinha mudado bastante, O Celestino já não tem mais ninguém na vida e ele retorna para casa. Ele retorna depois, já bem velho, ele retorna para casa. Eu separei alguns trechos, eu sempre gosto de ler trechos para vocês observarem a linguagem. Pessoal, eu já vou falar que a linguagem, esse livro, ele é uma linguagem muito poética. Ele trata-se de uma prosa poética. Então é uma linguagem muito poética. É uma narrativa, claro que é uma narrativa, mas ela não é uma narrativa em que uma ação vai desencadeando outra ação, que a gente tem aquela ordem cronológica, O tempo aqui ele não é bem cronológico, ele é muito psicológico. Então esse é um bom exemplo de livro com um tempo psicológico. O tempo não dá para a gente ligar bastante, a gente às vezes se perde um pouquinho em que momento está, se é ali no presente, se são as memórias, se são as falas, até se os personagens existem ou não. É um livro bem curto. Se fosse para eu classificar esse gênero, eu classificaria como uma novela. Para mim não é um romance, é uma novela. Por quê? Porque é um livro bem curto. É um livro que a ação se passa toda ali. Então é um espaço curto, é um tempo curto, são poucos personagens. Então é um livro bem reduzido. Para mim trata-se de uma novela e não de um romance. Mas pode chamar de romance, pode chamar de novela. E como eu falei, eu vou ler um trecho aqui para vocês verificarem bem essa questão dessa linguagem poética e entenderem um pouquinho mais do romance. Os ovos de joaninha que agora eclodiam nos parapeitos das janelas, chocados pelo calor nos vidros foscos, nada lembravam das larvas dentro de olhos
das viagens. A casa e o herdeiro estavam velhos. Não sendo gente, era a companhia que ele não tratara de merecer, um jazigo para o seu coração. Não sendo gente, era a companhia que ele não tratara de merecer, né? Ele não mereceu aquela companhia, que era um jazigo para o seu coração. Jazigo, né, gente? O local da morte ali, para o coração dele. Então, o coração dele morreria ali, né, em paz. Então, ele chega naquela casa, e aí eu vou para uma metáfora, tá? Uma metáfora que eu entendo como uma metáfora aqui. A casa, né, tem duas partes, a parte interna e a parte externa da casa. Então, dentro da casa e o quintal, tá? É assim que a gente vê a casa. Logo que ele chega, o que ele faz? Ele vai se livrar de tudo o que tem dentro da casa. Então, eu vejo isso, né? Tem até um trecho que fala assim: a solidão era música para os seus ouvidos, ali não há ninguém. Então ele se livra de tudo aquilo que há dentro da casa, tem coisas que ele queima, as roupas ele enterra. Então ele se livra de tudo aquilo, como se estivesse se limpando por dentro, tá? Então eu vou jogar tudo que tem por dentro, o que tem por dentro não presta. E fora o quintal, né? Ali o que tem no quintal, ele vai começar a cuidar. E todo mundo, né, pensa naquela, ele veio ali para morrer, ele está ali para morrer, e até nós pensamos isso lendo o livro. Então o quintal, a parte externa, ele vai cultivar ali a partir de agora. Então uma limpeza, jogar tudo que tem de dentro e cuidar do que tem lá fora, né? Se limpar de dentro, ficar vazio por dentro, digamos assim, e lá fora eu vou cuidar, lá fora eu vou colocar as coisas para funcionar. E ali quando ele começa a mexer naquele quintal, né, tem um trechinho que diz assim, ó: a rega e o zelo geraram uma infinidade de seres que descobria nos dedos ao mexer na terra. Então, ou seja, vidas ali, né? Vidas começam ali naquele momento. Iluminar um pouquinho mais aqui que estava meio escuro. Continuando. Minhocas, besouros verdes, bichos de conta. A vida regressava. Então, ele volta ali, nós pensamos, ele volta para morrer, mas a vida regressa. E aí nós começamos a pensar, a vida regressa depois da morte, né? A gente fica meio com aquilo ali. Alguns momentos da leitura, nós sentimos que parece que nós estamos meio perdidos. Eu, pelo menos, eu me sentia assim, né? Mas depois eu vi que é isso mesmo. As pessoas não vão visitá-lo, né? As pessoas o evitam, as pessoas têm medo dele pelas histórias que contam. E o Padre Alfredo vai visitá-lo, né? O Padre Alfredo chega lá, né? E chega todo, né? Como tratando bem o capitão, né? Então é aqui que passa os seus dias, capitão Celestino, né? E já fala do roseiral dele, nossa, né? Que esplêndido roseiral, né? O que o padre vai fazer lá? O padre quer levá-lo para ir à igreja para se confessar. Nós já vimos lá no início que ele não se arrepende, né? Ele não vai se arrepender do que ele fez durante a vida. E ele quer pessoas distantes de lá. Tanto que ele constrói um espantalho, coloca ali, né, um espantalho e as pessoas até começam a falar que estão vendo fantasma lá, né, ao verem os espantalhos. Aqui eu tenho que fazer um comentário, tá? 3 crianças, elas começam a ir lá na casa. Raul, mesmo nome do escritor, Raul, Pedro e Luzia. 3 crianças que são mais curiosas, né? Elas criam coragem e vão até lá. Pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Eu cheguei ao final do livro e eu não cheguei a uma conclusão se essas crianças eram reais ou eram imaginação dele. No início eu acreditava que eram crianças reais, depois eu fiquei achando que não eram reais e no final eu não cheguei a uma conclusão. Mas essas 3 crianças vão visitá-lo lá, né? E até as crianças diziam, né? Se ali havia o diabo, era um bom jardineiro.
E essas crianças vão se aproximando cada vez mais. Ele chega até a ter uma moreira, né, para dar umas amoras ali, bem próximo ao muro, né? Próximo ao muro ali na divisa do quintal dele, para a rua, até para atrair essas crianças. Então ele, né, aqui ele tem algumas contradições. Como eu falei, né, ele chega a dizer que não quer pessoas, mas essas crianças ele atrai. E por que há essa dúvida, né, se são reais ou não? Eu vou ler um trecho aqui para vocês que é muito importante. E esse trecho se repete algumas vezes, tá, durante o texto, durante a novela. Vinde a mim, meninos, a mim que degolei gargantas. Então aqui ele vai falar um pouco dele, né? Para virem até ele, vinde a mim. E ele se coloca aqui, né? Quem fala vinde a mim? Jesus. Então observa, vinde a mim, crianças, né? Ele fala vinde a mim, meninos, né? O oposto ali, digamos, de Jesus. Vinde a mim, meninos, a mim que degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Quereis saber o que matei? Matei macacos e cavalos, serpentes, vespas, um elefante, um crocodilo do tamanho de uma jangada. Cortei-o em 5 partes, enquanto me ri da fortuna que o colosso me renderia. Matei 10 mulheres, a uma delas cortei os pés. Matei um corvo para o comer. Raposas, ratazanas, matei centenas de homens com as minhas mãos e elas não me caíram. Matei os sonhos de 1 milhar de outros, queimei cabanas. Um dia mordi o pescoço de um homem até lhe arrancar as veias para fora. Espetei uma lança no peito de um amigo, roubei dinheiro, rebentei o crânio de um albino contra uma rocha e a seguir esquartejei-o. À hora de adormecer, a mão de minha mãe entrava por mim dentro, com a xícara de leite morno muito doce e levava-me na mão do sono. Então, ou seja, ele fazia tudo isso e ele ainda via a mão da mãe trazer-lhe o leite para ele dormir. Ou seja, ele não se arrepende de nada que ele fez. Só que aqui, pessoal, eu já vou adiantar, lá na frente vai aparecer, eu vou falar para vocês um momento que aparece, que eu não acredito muito que ele fez isso aqui tudo não. Sabe por quê? Porque ele fala de tudo isso aqui e 2 personagens que ele maltratou vão aparecer lá no final. E não aparece, né? Pelo menos eu não vi alguém daqui disso que ele fala lá para cobrar. Importantíssimo aqui nesse livro é a questão do que o narrador, ele é onisciente, ele tem ciência de tudo que acontece, mas ele não faz juízo de valor em momento nenhum. Aliás, o livro é fantástico por isso, porque não faz juízo de valor. Não vai colocar, né, se o velho é isso ou aquilo. Ele coloca que as pessoas falam que ele é o próprio demônio, mas o narrador não coloca isso, tá? Nós não vemos isso. E a outra particularidade neste livro, que eu vou colocar para vocês aqui agora, que tem alguns trechos do livro que ele traz frases curtas, né, palavras soltas, como se fosse talvez a lembrança dele de alguns momentos, ou um sonho, mas são frases curtas ali que quando eu, né, me deparei com aquilo a primeira vez, eu fiquei pensando, o que é isso? Tá? Mas depois eu fui vendo que poderiam ser coisas, né, que aconteceram na vida dele. Por exemplo, sangue, luz, um ratinho, um retângulo de buchos com as camélias no centro, osso de choco, caroço de manga, um caixão do tamanho da minha vida, as beatas carpem e eu arroto. Então, né, elas estão separadas e ele vai dizendo. Eu acredito que são coisas que aconteceu com ele, porque depois vai aparecer lá uma personagem que ele fala aqui. Eu vou até procurar aqui o trecho onde aparece isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. E ele vai falando de coisas que realmente aconteceram ali. Antes disso, eu quero falar da relação dele com as plantas. Tem um momento em que o narrador fala assim: nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que Celestino sufocara em alto mar. Então observa, isso é verdade, porque isso o narrador está falando. Nenhuma flor lamentava a morte dos escravos que Celestino sufocara em alto mar. Então Celestino traficava escravizados, pessoas escravizadas. E ele jogava essas pessoas ao mar. E as plantas não faziam esse juízo dele. Por isso que ele se dava bem ali com as plantas. As plantas não queriam saber de nada disso. Os homens despejaram a cal no porão, saco a saco. Os negros viram
que um pó caía sobre eles, mas não entenderam o que se passava. Os sacos de cal foram vazados no porão e a porta fechada por Celestino. Ele fecha a porta. Ouviram-se gemidos, pedidos de socorro. E passado algum tempo, um silêncio que apazigou os piratas. Perceba, apazigou, né? Deixou aquele em paz. Então aqui o narrador conta o momento que é verdade. A gente pode assegurar que é verdade porque é o narrador que fala, em que Celestino vai lá e joga cal, né? Pega a cal lá, né? Vários sacos de cal e joga lá nos escravizados e mata vários deles. E aí que eu falo, né, que ali entre aqueles personagens não estava. E uma dessas mulheres que é escravizada, né, que ela estava sendo levada para ser escravizada, que morre ali, ela aparece lá no final. E aqui já tem o trecho que eu tinha falado para vocês, né, que dá para ver que são pensamentos dele, coisas que aconteceram. Não enganei a holandesa. 7, 8 aninhos, mas os pescoços não têm idade. 7, 8 aninhos, mas os pescoços não têm idade. E nessa hora a gente entende, né? Os pescoços não têm idade. Então você já imagina, matou a menina de 7, 8 anos, holandesa sufocada. Essa menina também vai aparecer lá na frente. Tá? E aí mais alguns trechos. A bolha de sangue e muita luz. Sai-me da boca e ali fico. Então, gente, são vários trechos assim que vão aparecendo. Tá? Isso é importante para quem for fazer vestibular. Pode cair um desses trechos, tá? Prestem muita atenção. Tá? São lembranças dele, são reflexões dele sobre lembranças. Parecem até algo que ele sonha ou ele lembra e ele faz um comentário ali sobre isso. Falando sobre mais um, né, desses pensamentos dele, tem um assim: domingo na praia a contar barcos, fico a vê-los chegar junto das mulheres. Vossos maridos estão guardados pelos peixinhos, elas choram e esperam. Por mim ninguém esperou, a não ser os meus cravos. Então aqui a gente, pessoal, sabe o que é curioso? Que a gente sabe de toda a maldade desse cara e a gente ainda tem uma simpatia por ele, né? Talvez até esses trechos, né? Por mim ninguém nunca esperou, a não ser os meus cravos. E aí na narrativa a menina holandesa aparece, né? Ele diz assim, a menina holandesa, ele diz não, o narrador diz, a menina holandesa apareceu uma primeira vez naqueles anos. Tá? Então a menina holandesa começa a aparecer. Os seus pulsos ainda se recordavam do toque da venda com que lhe tapara os olhos. Então observa, ele vendou os olhos da menina. Essa menina ele venda, amarra numa árvore e deixa a menina amarrada ali sofrendo. É uma morte muito trágica dessa menina. E essa menina volta, já voltou, né? Aqui, já voltou. Mas a gente ainda vai ter muita coisa sobre essa menina aqui. Tá? Essa menina vai passar a ser uma companhia dele. Ela vai acompanhá-lo ali durante algum tempo. O padre vai visitá-lo várias vezes, né? E o padre insiste com aquela coisa de confissão. Tem uma vez que ele está bem doente, ardendo em febre lá, e o padre chega. Não quer confessar, capitão. Percebam que o padre o chama de capitão. Nunca é tarde. Celestino, arder de febre na cama, cerrou os dentes e fez que não com a cabeça com veemência. A seguir fechou o olho e o padre saiu e deixou no quarto. Então observa, ele não tem arrependimento. Parece ele crê em Deus, mas ele não se arrepende, ele não precisa se confessar na visão do Celestino. O Celestino que é, né, o nome que eu falei para vocês lá, lembram que eu falei, prestem atenção no nome? Celestino é o que é celeste, o que vem do céu. E aí aparece na narrativa o Manuel. O Manuel era primo, né, do falecido caseiro, né, o cara que cuidava da casa, e ele vai lá buscá-lo. E mais de uma vez ele o leva para ver o mar. Então, o Manuel ia levá-lo como se fosse uma recordação, levá-lo até a praia para ver o mar. Né? E numa dessas vezes, até vou ler o trecho aqui, leva-me à casa, disse o rapaz, né? Depois que ele sai lá, ele acaba caindo, se machucando.
Tremia de frio, tinha o queixo em sangue. Foi a primeira e única vez na vida que implorou alguma coisa, fosse quem fosse. Então, uma única vez na vida, ele pede a alguém para fazer algo por ele, né? Celestino era um homem rude, um homem duro. E aí ele começa, nós vamos percebendo uma degradação dele, ele vai ficando cada vez mais doente. O padre até dá um peixe para ele, né? E lá ele esquece o peixe, aquele peixe apodrece, né? E ele tem até um trecho bem legal. Assustado com o cheiro, a morte que da cozinha se transmitira ao seu quarto e à sala, atraindo bicharada, correu a abrir as janelas agoniado. Cheirara o mundo, mas agora estava habituado ao perfume das flores. Tudo nas suas mãos apodrecia. Então observa, ele tem isso, fala isso, né? Tudo nas suas mãos, o narrador fala, tudo nas suas mãos apodrecia. O peixe apodreceu. Mas com as flores não acontece isso, né? Então ele está se habituando com o perfume das flores. Eu vejo como uma outra metáfora aqui, dizer assim, ele estava acostumado com esse cheiro. Agora ele não se acostuma, ele sente esse cheiro, porque ele está vendo o cheiro bom, que é o cheiro, né, das flores. Aqui chegou o trecho em que eu ia falar para vocês, né, que eu vejo como nem tudo que ele fala é verdade. Celestino começou por se sentir à vontade, as crianças foram lá e ele começou por se sentir à vontade. Inventou peripécias e desventuras em que levava sempre a melhor. Então perceba, o narrador fala, inventou peripécias e desventuras. Tá? Então ele inventa muita coisa. Vinde a mim, meninos, repetindo aquele trecho. Vinde a mim, meninos, a mim que degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Ó, degolei gargantas e durmo o sono dos justos. Não me arrependo. Quereis saber o que matei? Matei macacos e cavalos, serpentes. Então ele fala, né, tudo ali. Matei centenas de homens, matei uma mulher, mordi o pescoço. Ele não fala. Aqui, o narrador fala, inventou. Não fala da mulher escravizada, não fala do porão do navio, lá aquele jogo local, e não fala da menina holandesa. Isso é muito importante. Então, ele tem uma fama e ele conta coisas que parece que ele não fez. Passa-se um tempo, ele passa a sofrer de sonambulismo. E um dia ele levanta da cama e dá com uma velha negra na cozinha a preparar-lhe uma merenda. E os dois se sentaram à mesa. Quem é essa velha? Provavelmente uma das pessoas que morreu no navio, quando ele joga cal. E aquela velha vem ser a companhia dele. E aí ele vai ter duas companhias ali, no finalzinho da sua vida. Essa velha que ele estava levando para ser escravizada no navio negreiro, né, no navio, e a menina holandesa passam a ser as suas companhias no final da vida. Essas almas, essas duas pessoas que morreram, elas não vêm ali para cobrar, elas não vêm ali para se vingar, elas vêm ali para fazer parte com ele. Isso é muito curioso, isso é muito interessante. E aí, para quem vai fazer o vestibular FUVEST 2026, o livro Balada de Amor ao Vento traz algo parecido. Pode aparecer questão sobre isso. O livro Balada de Amor ao Vento traz lá, né, a nossa personagem principal, a Sarnau. A Sarnau, ela tem uma filha e ela diz que o espírito da rival dela, que é a Fati, vem na filha. E aí a filha começa a viver, se recupera depois disso. Então, esse espaço, e os dois são livros de personagens africanas, perceba que não há espaço aqui para a vingança. Aqui a gente vai ver as pessoas que sofreram, elas vão ali, que são inimigas, elas vão se unir ali depois, tá? Presta bastante atenção nisso, que pode ser uma questão envolvendo aí as duas obras. Outro trecho interessante aqui. A velha negra nunca desatava a venda da menina holandesa. Lembra que a menina estava com uma venda? Porque o que se ata em vida, na morte não se desata. O que eu acabei de falar, eles foram atados em vida, os três. Na morte não se desata, então eles vão ficar próximos.
Eles estão ali já para esperar a morte dele. A morte dele se aproxima. Então esses fantasmas, esses espíritos estão ali para acompanhar a morte dele. Eu vejo dessa forma. Tá? Essa é uma outra metáfora. Esse livro aqui é cheio de metáforas. De metáforas, né? De figuras de linguagem em geral. Tem vários eufemismos. Tá? Uma linguagem bastante poética. Nas vésperas da morte, né, estava para morrer, o Manuel, então a gente já sabe que ele vai morrer, o narrador coloca para nós isso, né? O Manuel, o sobrinho lá do cara que era o caseiro, ele vem buscá-lo para levar ao mar, e ele, né, foi a muito custo que consegue levá-lo, leva lá, ele tá, né, com as calças encardidas, com as botas desabotoadas, ele vai. E o Manuel pergunta para ele: então, capitão, feliz de ver o mar? O capitão franziu o sobrolho e espirrou. Então, aqui a gente percebe, né, que parece que é o fim da vida dele mesmo. Ele não vai longe, né? Nem o mar já ele não. Né? E o livro vai terminar. E o trecho final é assim: os rumores sobre o seu passado feroz eram já cantigas de pescadores, quando numa noite de inverno acabou os seus dias. Acabei de falar do eufemismo, aqui tem um eufemismo, ó. Acabou os seus dias. E aqui tá assim mesmo, tá? Não tá acabaram os seus dias. Acabou os seus dias, sem uma dúvida, na consciência tranquila. Precisamos falar sobre esse trecho. Então observa, as pessoas já não falavam mais sobre ele. Aquilo já tinha virado cantiga de pescadores, ou seja, como se tivesse virado uma espécie de lenda aquele homem. As pessoas não acreditavam mais que aquilo era real. E aí numa noite de inverno, acabou os seus dias, ou seja, ele morreu. Sem uma dúvida na consciência tranquila. Então ele morre, né, com a consciência tranquila, sem nenhuma dúvida, tranquilinho, né? Para ele não fez nada errado. E aí o último parágrafo. Trazido pelo médico, Padre Alfredo veio benzer o corpo na manhã seguinte. O defunto estava lívido e sereno. Observa, lívido e sereno. Morreu tranquilo. A sua cor e as rugas confundiam-se com o lençol amarrotado, mas bem velho. À saída de casa, a visão das plantas pareceu-lhe uma aleluia pela passagem da alma do capitão. À saída de casa, a visão das plantas pareceu-lhe uma aleluia pela passagem da alma do capitão. Então, a visão das plantas, né? As plantas ali, ver as plantas. As rosas, os cravos, os abetos, a ameixoeira ainda não sabiam que o seu amigo tinha morrido. As plantas não percebem isso, né? Que diferença vai fazer para as plantas, né? As plantas estão ali. Ele cuida, mas se ele não cuidar, as plantas vão continuar ali. Então, observa, no final da vida ele vai cuidar das plantas. Mas as plantas são aquelas que estão ali e elas vão estar ali, ele cuidando ou não, né? Tá? Alfredo contemplou o raio de luz que... Alfredo, não está chamando de padre, tá? Antes chama de padre. Alfredo, é o padre. Contemplou o raio de luz que ilumina as folhas, refletiu no orvalho sobre as flores, os frutos, os espinhos. Meu pequeno pirata, gracejou entre dentes. Então observa o carinho que o padre tem pelo pirata. E no final a maior revelação de todas. As plantas escondiam cobiça. As plantas escondiam cobiça. Tá? As plantas escondiam cobiça. Entre as plantas, a cobiça. E a gente vê que essa cobiça é do padre. Como se o padre tivesse uma certa inveja da vida que o pirata levou. E o padre não levou. A vida monótona do padre. E a novela termina assim, o livro termina assim. Nas suas mãos pias, todas as plantas morriam. Nas suas mãos pias, todas as plantas morriam. Pessoal, e aí eu vou pensar, antigamente quando vimos essa frase, né? Nas suas mãos todas as plantas morriam, a gente pensava nas mãos do Celestino. Mas agora o Celestino está morto. Nas suas mãos pias. E aqui fala de mãos pias. Pias são as mãos que têm piedade, né? Ligado pia dessa palavra piedade, tem compaixão, mãos boas. Então, nas suas mãos pias seriam as do padre? Todas as plantas morriam. E agora
está comparando o Celestino a uma planta? A planta que morreu agora, o Celestino era como se fosse uma planta, o Celestino era uma planta. Para se pensar. É um livro maravilhoso, né? Eu separei aqui uma pergunta de uma entrevista da Djamila, né? A Visão das Plantas é uma entrevista da revista Exame. Acho que essa aqui é de 2020, se eu não me engano. A Visão das Plantas é na forma um livro bastante diferente de Luanda, Lisboa, Paraíso. Outro livro dela. Mas, em alguma medida, os dois falam sobre silêncios. Sobre o que calamos e o abismo que cavamos com isso, que terá repercussão em nós, no nosso entorno e na grande história, e que deixará lacunas. Faz sentido? A resposta dela: faz sentido sim. Então, ela falando sobre o livro aqui. De modos muito diferentes, ambos tratam o que não conhecemos, o que não dizemos, o que não percebemos na nossa vida e nas coisas à nossa volta. No caso, preste atenção, no caso de A Visão das Plantas, o silêncio é condição do jardim de Celestino. É condição do jardim de Celestino. Que o semeia sobre ele. O que me instiga neste último caso é a possibilidade de sermos acolhidos por aquilo que calamos. Somos acolhidos pelo que calamos. Presta atenção nisso, importante. Como o Celestino é pelas suas vítimas, ele calou as duas e ele é acolhido pelas duas no final. Que poético isso, que lindo isso. A possibilidade perturbadora de elas o abraçarem como mães aos seus filhos, ao invés de o assombrarem ou castigarem. Então, observa, né? Elas o acolhem no final. Elas o abraçam como mãe. Ela falou aqui como mães aos seus filhos, mas eu já penso diferente. Como mãe, né? Gente, eu tô discordando dela. Não, eu acho que ela quis dizer isso, tá? Isso que eu quero dizer. Mãe, a velha, negra, escravizada, estava levando para ser escravizada, e a menina holandesa como uma irmã, né? Como pessoas da família, o abraçam ali, em vez de castigarem e o assombrarem. E assim nós terminamos a análise deste livro maravilhoso, um pouquinho difícil de ler, confesso que em alguns momentos foi um pouquinho difícil de ler, mas de compreender, né? Deu trabalho essa análise, gente. Se você chegou até o final aqui é porque valeu a pena. Não se inscreveu no canal, ainda se inscreve, deixa seu like aí, ajuda o professor Cid Clay, compartilha esse vídeo. Pessoal, estou recomeçando aqui esse canal de novo, né? Derrubaram meu outro canal, estou recomeçando. Então, a inscrição é muito importante. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ajuda o professor Cid Clay aqui a levar literatura para mais pessoas. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!